Olha, nós, os O senhor policiais... se sensibiliza com essa argumentação? Nem um pouco, nem um pouco. Os policiais respeitam profundamente o professorado e entendem realmente que a educação é absolutamente essencial para o desenvolvimento, para o futuro do país. Só que tem uma coisa, o professor, com o mestrado e o doutorado dele, com os 10 anos aqui mencionados, com esses baixos vencimentos, porque são baixos mesmo, não leva tiro de fuzil na cabeça todo dia. Isso acontece com os policiais militares em todas as partes do país. E basta olhar os casos mais candentes. No Rio de Janeiro, recentemente, um helicóptero derrubado pelo fogo do banditismo no Morro dos Macacos e outro dia, um segundo-tenente de 22 anos de idade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenente pontual, tombado no cumprimento do dever também, tiro de fuzil na cabeça. Esse é o ponto crucial. Os policiais militares e bombeiros militares... São Paulo e Rio, isso é frequente. São Paulo e Rio são os exemplos mais emblemáticos, né? Os policiais militares e bombeiros militares oferecem a sua vida em holocausto em defesa da sociedade. Eles proferem um juramento sagrado quando ingressam na instituição e cumprem esse juramento até as últimas consequências frequentemente. Pagam um preço de sangue. Então, essa categoria precisa ser mais bem remunerada, precisa ter uma certa dignidade salarial. É possível continuar o Estado do Rio de Janeiro, o rico Estado do Rio de Janeiro, a pagar 980, 890 reais para um soldado de polícia militar que leva efetivamente tiro de fuzil todo dia? É possível o rico Estado do Rio Grande do Sul continuar a pagar 870 reais para um soldado de polícia militar? É possível o Estado de São Paulo, mais rico da federação, que responde ainda por 1/3 da riqueza nacional, 1/3 do PIB, pagar R$ 1.500 para um soldado de polícia militar, enquanto no Distrito Federal, que, como bem disse o deputado Nazareno Fonteles aqui, administra o dinheiro, mas evidentemente não produz muita riqueza no país, paga para um soldado R$ 4.500 e logo mais, com esse adicional de risco de vida aprovado nesta casa, irá pagar R$ 5.500 daqui a algum tempo. O que nós estamos lutando é por um equilíbrio melhor em relação a essa questão do patamar de vencimentos. E no tocante a como pagá-lo, a minha emenda apresentada juntamente com o capitão Assunção, que foi abraçada no texto da comissão especial, prevê a formação de um fundo federal também, à semelhança daquele que existe para o pagamento dos militares de Brasília. E esse fundo federal será financiado pelas riquezas do país, pelas receitas tributárias do país. Será financiado pela inversão da pirâmide tributária que vigora em nosso país, tirando recursos dos municípios que produzem as riquezas e dos estados e concentrando-os em mãos da União. Então, vamos fazer a distribuição dessa concentração gigantesca de recursos, imprópria e indevida de recursos que está nas mãos da União para várias finalidades importantes para o futuro do Brasil, entre as quais a de oferecer um pouco mais a essa brava gente que, com grave risco de vida, nos defende a todos em toda parte do país contra a sanha do crime e salvando pessoas nos incêndios e nas calamidades naturais, nas calamidades públicas. É isso, essa é a nossa luta. Nós estamos fazendo uma luta política, compreendemos perfeitamente as resistências políticas que haverá, mas vamos deixar bem claro também que a participação federal nesse fundo será uma participação suplementar, porque há muitos estados da federação que, com os seus próprios recursos, podem fazer frente às novas despesas. O estado de Sergipe, sem recurso federal algum, sem um centavo de recursos federais, que nós costumamos olhar como um estado pequeno e pobre da federação, pagará ao seu soldado de polícia militar, em 1º de janeiro de 2010, R$ 3.000, que é um vencimento bastante decente, um vencimento bastante digno. Sabemos perfeitamente que Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, são estados pujantes, são estados ricos, que não precisarão recorrer a esse fundo. Mas é claro que os governadores do estado, por força dessa medida constitucional, e a nossa luta é, de fato, de que o piso esteja no corpo da Constituição, não poderão mais alegar o atrelamento da lei de responsabilidade fiscal. E, portanto, utilizarão a parte apropriada das riquezas do seu estado para melhorar a condição salarial dos policiais militares. Uma última palavra, PEC 41, ela não atende os policiais militares. Ela foi colocada no cenário, fazendo o Senado 5 sessões em um dia só, para nitidamente atropelar a PEC 300. Ela remete essa matéria à lei, mais um arrastamento, mais uma luta que sabemos lá quando vai acontecer, especialmente se o projeto for de iniciativa do Executivo, e o texto ainda prevendo 2 anos e não 2 anos, não para implantar esse piso salarial, mas para iniciar a implantação desse piso salarial, ou seja, fingir
que dá alguma coisa exatamente para atropelar a PEC 300, porque o governo percebe que ela é forte, que ela vem com força parlamentar, que ela tem apoio popular. Deputado Nazareno Fonteles. Você veja bem, quer dizer, professores, que é uma categoria muito mais numerosa do que os policiais no nosso país, passaram anos lutando. Esses podem esperar uma lei especial. Agentes comunitários podem esperar. O próprio médico esperou não sei quantos anos para regulamentar a sua profissão. E a gente sabe o quanto são profissões relevantíssimas, que cuidam da própria vida ou da formação das pessoas. Então, não podemos discriminar. Sabemos que segurança pública não depende só de aparelho policial. Muitas vezes somos até inseguros pela má formação de alguns, né? de violar os direitos, de matar pessoas, etc. Por quê? Porque precisa de uma educação mútua. O Rio e São Paulo têm isso porque falta o quê? Mais formação, mais escola de tempo integral que esse país precisa. E esse dinheiro é o mesmo. Nós temos que ter as nossas crianças e adolescentes dentro de escola de tempo integral, de boa qualidade. Ou chegar nas universidades e ter vagas para isso. Profissionalizante. Ensino profissionalizante que está se expandindo, graças a Deus, no governo Lula, está se expandindo na universidade do interior, veio o Fundeb, a escola de tempo integral está se implementando. Tudo isso é recurso. Olha, aqui o policial ganha isso. E se eu lhe disser, você que está me ouvindo, que a violência documentada em 2008, do meu estado, do Piauí, está em melhor colocação do que a do Distrito Federal. Então, não basta só elevar o salário. O meu estado está precisando ter mais policiais. Imagine se você só triplicar e deixar isso nas costas do estado. É um estado pobre, fica desprotegido. Você está entendendo? Mesmo com a ideia que tem do fundo, tem fundo para muitas coisas. Mas não tem esses recursos como um todo para bancar isso com a reivindicação das outras categorias. A gente quer o melhor para todas as categorias, mas é para todas, não pode ser só para uma. Por mais importância que tem o aparelho policial, eu considero uma demagogia você colocar um piso de 10 salário mínimo para uma categoria, desprestigiando toda a universidade brasileira, todos os professores e professoras, os médicos, os engenheiros, porque essas categorias vão ficar tudo abaixo. Isto é uma injustiça social. Só mesmo se for por um crivo eleitoral, de um oportunismo, que esta casa venha fazer isso. Porque eu prefiro perder voto na base dos policiais do que ser demagogo, ser injusto e defender algo que não beneficia a nação como um todo. E olha que no meu estado eu estou muito à vontade. Eu sou o único parlamentar do meu estado, na história da polícia, que botou uma emenda de 15 milhões de reais para a segurança pública. Lá está sendo construído o Instituto Médico Legal, certo? Instituto de Criminalística, 40 e tantas delegacias no exterior sendo aparelhadas, companhias e mais companhias, não é à toa que o próprio comandante da polícia tem o maior apreço de nos elogiar, assim como o secretário de Segurança. Aí vem uma PEC dessa, é colocada como se fosse algo palpável para criar exatamente uma perspectiva que não é real, porque as pessoas têm que entender que nós não podemos botar uma categoria para estar brigando com a outra. Já existe tanta injustiça em nosso país, tantas, e a gente quer como que criar mais um. Olhe logo com quem? Com exatamente o aparelho policial que porta arma, que tem uma formação toda especial. Isso eu considero um absurdo. Nós tínhamos que ter, isso. Por que a PEC 41 é sensata? Porque ela cria o piso, ela tenta melhorar gradativamente. Como é que o salário mínimo está sendo feito? Inclusive, falta ser aprovado ainda aqui. Não é gradativamente? Se eu atrelo o piso salarial de uma categoria ao salário mínimo, eu estou criando injustiça. Eu estou querendo que sempre os pequenos fiquem lá embaixo. Quem ganha salário mínimo tem que ficar lá embaixo. Eu quero continuar ganhando 20, 30 vezes o salário mínimo. Isso não pode. Nós temos que diminuir, como ocorre em muitos países, como chega na Dinamarca, onde o maior e o menor não chega a 10 vezes. O nosso país é que tem essa grande desigualdade. Graças a Deus, nesses últimos anos, se reduziu por algumas políticas sociais de proteção, como o Bolsa Família, como o aumento do salário mínimo, geração de emprego, que veio aí com o PAC, os concursos públicos que vieram bastante, os próprios policiais, novas turmas têm chegado em praticamente todos os estados. O senhor citou os países escandinavos, que são exemplos de
seguridade social, Exatamente, de tudo isso. equilíbrio, mas são populações relativamente pequenas em relação ao Brasil. Por isso que é 200 difícil milhões de você habitantes. reduzir